Olá, bom dia. A apreensão de drogas no Maranhão aumentou muito nos últimos tempos. Em relação ao ano passado, esse aumento chegou a 21%. Mas com relação à cocaína, de uma forma bem particularizada, esse aumento foi ainda maior, mais de 200%. O que levou a esse resultado? Quais os fatores que contribuíram para isso? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para nos dar esse detalhe foi o doutor Augusto Barros, que é delegado-chefe da Senarc. Bom dia, delegado. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Agradeço. Muito bom estar com vocês novamente. Pois é, faz tempo que o senhor não aparece por aqui, mas vamos conversar Vamos agora. atualizar. Vamos nos atualizar. Esse aumento na apreensão é 21% com relação ao ano passado. É tudo com relação ao ano passado, esses números? Sim, todos em relação ao ano passado. O que nós estamos experimentando este ano, né, foi uma mudança de planejamento proposta pelo nosso superintendente, no sentido de que nós pudéssemos focar nas drogas de maior valor agregado, como a cocaína. Então nós iniciamos um ano com planejamento específico, direcionado para esse tipo de droga, e ele rendeu resultados. Tanto é que, no que diz respeito à maconha, à cocaína especificamente, nós conseguimos dobrar, né? Foi mais de 220%. Mais de 220. Isso, 220%. Eu falei só 200, viu? Sim, foram mais, exatamente, foi mais de 200, 200, né? 220% de aumento em relação à droga cocaína, né? Então a apreensão de crack também aumentou, ela quase dobrou também a apreensão de crack, né? E nós mantivemos uma média razoável em apreensão de maconha também, né? Então isso foi o resultado de resolvemos iniciar esse ano focando em drogas de maior valor agregado. Sim, porque, sim. né, enquanto o quilo da maconha está em torno de R$5.000, a cocaína vai a 4 vezes mais o quilo. Nós tivemos um histórico muito positivo até das administrações anteriores da Senarc, com boas quantidades de apreensão de maconha também. Então nós queríamos manter essa boa qualidade da apreensão da maconha e aumentar no que diz respeito à cocaína. Essas são as 3 principais drogas, o que o senhor falou? Maconha, crack, exatamente. maconha e cocaína. Exatamente. Cocaína lá no topo, claro, Cocaína né? Cocaína, na verdade, não é a mais apreendida, né? Ela é a de maior valor, né, representativo. A droga que nós mais apreendemos em quilos continua sendo a maconha. Mas isso é porque, por exemplo, vamos dizer assim, o cultivo dela é mais diversificado, quase todo tanto lugar cultivo tem, como assim, também começa a haver uma cultura de maior consumo da maconha, né? Há um entendimento errôneo por parte de muitas pessoas, né, de que a maconha ela já pode ser consumida se você é um simples consumidor, né? Isso gerou até a criação de uma operação específica que nós temos rodado aqui na área metropolitana, principalmente nos últimos tempos, que chamou-se a Operação Coffee Shop, né? Essa Coffee Shop. Coffee Shop é uma alusão aos bares, né, holandeses, né? E no qual o consumo de maconha é liberado, né? Ou pelo menos era de forma mais explícita anteriormente. E no Brasil as pessoas às vezes acham, né, principalmente os jovens, que já há uma certa liberação. Quer dizer, aqui a gente achou que já estava no status de Amsterdã, mais ou menos, e que a gente já podia... Mas Acontece. de onde veio essa decisão, essa interpretação, vamos dizer, errônea? A verdade é que como há uma tolerância, né, maior, como há crimes mais sérios sendo combatidos, o foco das forças de segurança tem sido muito em crimes violentos, né? Então, quando nós nos programamos para fazer uma repressão ao consumo público, como acontece eventualmente em alguns locais, como bares, bem posicionados, como nós já fizemos uma operação em um bar bem movimentado na Lagoa da Jansen, né, e conduzimos um ônibus cheio de jovens, né, que portavam um ônibus cheio, né, pelo menos mais de 20 jovens, né, portando substâncias entorpecentes, tudo. E você nota até uma certa despreocupação em relação a isso, né? Mas aí vem da ideia de que estava liberado, ficou todo mundo despreocupado? Não vem da ideia de que há uma certa tolerância e de que o consumo não dá prisão. Sim, né? Mas o consumo gera um processo criminal, né? A pessoa vai responder, né, perante o juízo, e ainda que eventualmente não chegue a ser presa, se cumprir as formalidades que a lei exige, né, ela ainda assim vai ter uma mancha eventualmente no seu currículo, além do próprio atraso em si que um consumo, né, indiscriminado traz. É verdade. Essa ideia errônea de que havia uma
tolerância maior, uma liberação, vamos botar aqui entre aspas, fez com que, o senhor está dizendo que houve apreensão num bar aqui numa área nobre da cidade, vamos dizer. Nobre, sim. Fez com que esse comércio saísse assim mais escondidinho da periferia, onde todo mundo ia lá comprar e fumar escondido, para trazer assim as claras para uma área mais visível, vamos dizer? Na verdade, ele continua sendo a droga mais vendida, né? A maconha ela é bastante vendida, bastante comercializada, por conta exatamente desse sentimento de que ela não traria tantos malefícios, né? O que não é comprovado cientificamente. Não é verdade, não. Né? Tudo que se sabe é que, de fato, né, há agentes químicos poderosos que, de fato, trazem um grande mal à saúde. Né? E aí nós vamos para outros campos, né, da saúde psicológica, além da saúde fisiológica também, e a questão da doença social, né? Diminui a produtividade das pessoas, não é? Afeta a vida social como um todo. Né? E no nosso caso, como nós trabalhamos nos órgãos de repressão, né, do Estado, para a gente tem um interesse específico, né, que é diminuir a circulação daquela droga, já que é uma substância proibida. E o crack? Crack, o papel dele nesse festival todo? O crack é bem menos consumido, não é? Digamos assim, em termos quantitativos, mas ele concentra-se muito em classes mais, digamos assim, classes mais pobres. Mais barato, porque isso, ele é mais barato, ele produz um efeito químico no organismo muito maior, né, do que as outras, muito rápido. Né? E também, ao mesmo tempo, um efeito deletério maior, não é? Ele acaba tirando a fome, tirando, né, digamos assim, o apetite das pessoas, e ele causa uma adicção, né, um vício muito forte. E um detalhe que se vê é que, muito embora esteja enormemente concentrado o vício de crack nas classes mais pobres, nós vemos um aumento também na classe média do consumo de crack. Há também indivíduos profissionais que deveriam estar em fase bastante produtiva, que quando se envolvem, e às vezes a gente encontra alguns que se envolvem e consomem com alguma regularidade. Né, o crack, isso até também porque é um depois dado... de consumir uma ou duas vezes já houve vamos dizer, um comportamento diferente do cérebro para buscar sempre aquilo, totalmente, né? sim. A dependência ocorre mais rapidamente, se eu não me engano. Muito mais rapidamente, né? Os efeitos nocivos para o organismo também são claros, a pessoa passa rapidamente a dar menor importância à sua saúde física, né? E por consequência, suas atividades profissionais acabam ficando prejudicadas também. O senhor falou aí que, apesar de ser uma droga considerada para pessoas de poder aquisitivo menor, já é encontrado na classe média. Tem públicos diferenciados? Dá para vocês perceberem isso, por exemplo, numa rotina de vocês? Se tem públicos bem diferenciados entre as drogas? Sim. Sim, relativamente, né, a cocaína ela é mais usada na classe média e classe alta, né, apesar de eventualmente você tê-la também presente, né, em menor quantidade, né, nas classes mais baixas. A maconha é amplamente, né, difundida, né, tanto na classe média, quanto na classe baixa, quanto na classe alta. E o crack, a maconha é bastante difundida, sim. Ela é democrática. Ela é bastante democrática. A maconha delas é a droga mais democrática, né? Presente aí fica uma ponta aqui com crack, a outra ponta lá com a cocaína. Exatamente, e a maconha ela é mais abrangente. Meio atingindo todo mundo, mais Exatamente. ou menos. Isso significa que quem consome a cocaína pode eventualmente também comprar a maconha? Sim, há vários nesse caso, né? Consumem uma e outra, né? E você observa esse quadro geral, né, por amostragem, né? Nós fazemos uma análise do perfil das pessoas que acabam sendo, digamos assim, ou presas ou investigadas por nós. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no nosso bate-papo, vamos tomar um cafezinho e vamos voltar para conversar, claro, você já sabe, é um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre o aumento na apreensão de drogas no estado e como os percentuais foram tão significativos. O fato de ter aumentado
o volume de apreensão, significa que houve um maior abastecimento do mercado ou mudou só a forma de fazer essa apreensão que fez com que esses números subissem? É muito difícil, né? A gente discute bastante a forma de produção de estatísticas no que diz respeito à repressão ao crime de tráfico de entorpecentes, porque nós falamos que a metodologia de investigação é bastante diferente, porque nos homicídios, por exemplo, né, você quando está vendo um homicídio, você pode detectar o aumento porque vai ter um corpo, vai ter um local de crime e obviamente, prova, né? E você tem a prova, né? E o aumento na apreensão não necessariamente está ligado ao aumento na circulação de droga. Né? Então nós tentamos fazer um cruzamento de várias informações diferentes para tentar entender como está sendo a distribuição, mas é muito difícil de dizer como se está aumentando ou se não está aumentando, porque nós não conseguimos fechar o quadro de qual é a quantidade efetiva de droga que passa. O que nós podemos fazer é o quê? Nós podemos detectar as mudanças na forma de estocagem, na forma de transporte, e aí nós nos adaptamos às modificações que os traficantes criam para poder otimizar as apreensões. Então, as apreensões que aumentaram neste ano foi verificando exatamente que havia um número maior de pessoas consumindo droga em determinados locais, né? Havia um número de denúncias concentradas em bairros. Nós temos tentado utilizar os softwares de inteligência para poder cruzar informações, né, softwares atuais que nós usamos de Business Intelligence, que eles chamam de BI, nós cruzamos bancos de dados do Disque Denúncia, nós pegamos bancos de dados dos registros de ocorrência, das prisões, né, cruzamos todos esses registros, né, para poder tentar saber quais bairros têm denunciado mais, no caso do Disque Denúncia, isso. Né, e isso daí nos ajuda a dirigir algumas ações, ao mesmo tempo que quando nós fazemos as investigações, a gente busca trabalhar áreas, né, seja da capital ou seja do interior do estado, que às vezes tenham oferecido um número maior de denúncias ou às vezes estejam precisando de um olhar, né, diferenciado por estarem a mais tempo sem uma ação específica da repressão ao crime de tráfico de drogas. E a gente pode dizer que tem pontos mais críticos, onde esse olhar diferenciado tem que ser um pouquinho mais aguçado, vamos dizer? Sim. Hoje a concentração, né, se dá muito na área leste da cidade, né, que seria o quê? Para onde é a área leste, gente? Exatamente, são as vilas ali próximos a São José de Ribamar, a São Cristóvão, Cidade Olímpica, Cidade Operária. Ali, aquela região, atualmente concentra um número maior de denúncias relativas a isso. Então, assim, eu posso afirmar categoricamente que é onde circula mais droga? Não posso. Mas eu posso afirmar que a comunidade se sente mais afetada, mais incomodada e tem denunciado mais. E aí nós temos tentado, né, atuar fortemente. Então, nem sempre a prisão é feita naquela região. Às vezes você identifica que a pessoa é um fornecedor daquela região, mas você consegue pegá-lo na estrada, vindo para São Luís. Ele está agindo em outro lado. Às vezes se intercepta antes de chegar aqui até a cidade. São José de Ribamar, que lugar ele ocupa? Eu lembro que, assim, há uns anos atrás, sabe que quando foi esfacelado um certo grupo aqui, eles acabaram se pulverizando por muitos outros locais para dificultar a ação da polícia, e boa parte deles foi para essa cidade. Hoje a gente ainda pode falar isso? São José de Ribamar está concentrado, está localizado em uma área que realmente tem uma concentração, mas não há um número razoável de denúncias especificamente partidas da cidade de São José de Ribamar, né? Mas no entorno, né, no cinturão ali, há muitas denúncias. Então, provavelmente, esse tipo de geografia, esse tipo de localização do consumo e das denúncias afeta diretamente a cidade de São José de Ribamar também. Com certeza. A gente falando nessa mudança de estratégia, nessa mudança que produziu esse resultado, aí a gente não pode esquecer de uma coisa, quem é o K9? K9, né? Qual a importância que ele tem dentro desse processo todo? É muito interessante a nossa seção de sinofilia, que é a nossa seção de cães, né? É a seção que tem, né, os nossos policiais humanos e tem os nossos policiais caninos, digamos assim, caninos. né? Então, vamos esquentar nosso café. Vamos esquentar. Os policiais K9 que nós temos hoje, temos 3 policiais K9, né? Nós temos o Vini. São policiais, são policiais, isso? Nós trabalhamos com eles com tempo com treinamento,
com tempo de trabalho efetivo, né? Eles têm uma carga horária, programamos como qualquer funcionário. Sim, programamos a aposentadoria deles, né? Mesmo? Legal. Programamos agora a aquisição do último cão, que é o Baruch, né? Que é um pastor alemão. A gente tem o Vini, o Baruch e a Dana. Dana. Isso, por ordem de chegada, né? O Vini foi o primeiro, depois veio a Dana e agora nós temos o Baruch. Né? Então o Vini e a Dana já têm mais tempo, já atuam, né? O Vini já há mais de 3 anos, a Dana há mais de 2 anos e o Baruch acabou de chegar. Então o tempo médio de atividade de um cachorro, né? De um cão policial, ele deve ir normalmente até 8 anos, né? Muito exatamente, tempo, né? Dependendo dos cuidados, pode ser 6, pode durar 6 anos, sim, pode durar 8, anos. mas o grande destaque, né, desses policiais é exatamente a agilidade que eles conferem ao trabalho de detecção, né? Então, às vezes, trabalhos que demorariam muito mais tempo, eles são otimizados com o uso do cão. Então, os cães são treinados, eles são adquiridos com pré-treinamento, eles são comprados de empresas especializadas em treinar um cão de faro. O cão de faro, ele se especializa em determinadas áreas. Então, há cães para encontrar cadáveres, armas e munições, explosivos. É usado pela polícia por exatamente. várias Os nossos formas, cães né? aqui já trabalham com todos os tipos de droga e com armas e munições explosivos também. Olha, são polivalentes, né? O trabalho desses policiais, vamos dizer assim, o faro de um cão treinado para encontrar droga, é sempre infalível? Olha, pode ter se ele tiver treinado, a capacidade de encontrar a droga, mesmo em locais de dificílimo acesso, seja enterrado em carros, seja com o odor disfarçado por outras substâncias comuns, como o próprio café que às vezes é utilizado, tem um cheiro forte, muito né? forte, eles indicam e marcam, né? Então nós temos 2 policiais humanos, né, à frente do departamento de sinofilia, que são os investigadores Diego e Lucas, que cuidam do treinamento constante desses São policiais cães. Cuidam de outros policiais, exatamente, não é isso? Com todo o cuidado do mundo, com uma atenção que às vezes a gente não recebe. Eu digo assim, são melhor tratados do que nós mesmos. São privilegiados. Né? São, mas eles também trabalham muito. Esse ano já foram mais de 43 operações, aplicações diversas que eles tiveram, sendo mais de 20 operações próprias da Senarc, 17 operações solicitadas por outros órgãos de segurança pública, já foram a 2 presídios também, fazendo varreduras em presídios, encontraram muita coisa também, em presídios no interior também, né? E isso reforça cada vez, né, cada dia mais, a validade de nós termos iniciado um processo de digamos assim, de permanência, né? A Senarc hoje, com a ajuda das parcerias, está construindo o seu canil dentro da Senarc para manter os cachorros lá. Hoje nossos policiais levam seus cães para casa, né, e de lá trazem a cada operação. Eles não ficam direto lá, atualmente, eles são responsabilidade desses 2 policiais que tomam conta. Como a polícia, de modo geral, é muito feita assim também, né? As pessoas se abraçam com a profissão, né? E fazem, né? Mas nós caminhamos para profissionalizar cada vez mais, né? Então, agora, com a construção do canil, os nossos K9 devem ficar baseados na Senarc, o que vai diminuindo o nosso tempo de prontidão. Pois é, só uma última pergunta. A gente já chegou a esses resultados agora, mais de 220 em cocaína, 21% do modo geral. Esses percentuais podem aumentar até o final do ano ainda? Que a gente tem um período de festas? Certamente. A programação é para que nós já temos várias operações programadas, né, agora para o final de novembro e para o mês de dezembro inteiro. Então, certamente esses números aumentarão. Pois é, então aumentando, se eu venho aqui, conversa comigo de novo, me conta quais são as novidades. Eu gosto de novidade boa, de manhã cedo, no programa de manhã cedo tem que dar coisa boa, né? Então esses resultados assim são sempre muito animadores. Vamos. Sim, certamente. Nosso desejo é o que? Ajudar a tornar a sociedade um pouco mais segura. Né? E a Senarc está à disposição, é um órgão da Polícia Civil do Estado do Maranhão que está à disposição de todos, e principalmente no recebimento de denúncias. Vocês trabalham muito com isso, né? Trabalhamos muito com o recebimento de denúncias, porque elas ajudam a montar um quebra-cabeça. De forma isolada, Vocês não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Podemos, então, a participação da população é excelente. E a população sente na pele isso, seja porque tem um consumidor que é parente, que está em casa, seja porque tem uma situação de perigo acontecendo no seu bairro, né, próximo da sua casa, porque aquilo ali gera uma circulação de criminosos em torno, né, daquele tráfico. Então,
Nossa ideia é o quê? Receber essas informações, iniciar investigações e tentar entregar à população o melhor serviço possível. Ok, parabéns por esse trabalho todo. Transmita nossas congratulações aos K9, por favor. A gente agradece muito o trabalho que eles estão fazendo junto com os policiais também para dar esse resultado. Parabéns mesmo. Agradeço em nome da Senar, agradeço a todos vocês, em nome da Polícia Civil também. E eu que agradeço a sua participação aqui de manhã para tomar café comigo, me dar todas essas informações e lhe desejar um bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia para você que já sabe que pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais e que o nosso conteúdo fica todo à sua disposição na nossa grade, está lá todo bonitinho, arrumadinho para você acessar a hora que você quiser, para ver, para rever qualquer das entrevistas ou qualquer dos programas que são exibidos aqui. Mas só para lembrar, eu te espero todo dia, 8h30 da manhã, tá? Tchau.